Bom, vou falar agora de séries de números complexos, mas de forma bem sucinta, porque é basicamente repetição do que vocês já conhecem de séries de números reais. Ok? Então a ideia intuitiva é que eu tenho uma sequência Zn de números complexos, ok? E aí a série ou somatória de zk ou zn de 1 até infinito é simplesmente a soma de todos os elementos, todos os infinitos elementos da sequência. Então, aqui, essa é a ideia intuitiva. Só um detalhezinho antes de continuar, que aqui está começando, o índice está começando em 1, mas pode começar em 0, pode começar em 5, no que quiser. Então, aqui, em geral, bota 1 só para... porque tem que botar algum número, mas não importa realmente. A definição formal é essa aqui. Então, aqui a série soma de Zn de 1 até infinito, na verdade significa somar os Zn de 1 até um nzão, ou seja, soma só os nzão primeiros termos da série, ok? E depois toma o limite à medida que nzão vai para o infinito. Okay? Então a ideia é você achar uma fórmula simplificada para soma só dos nzão primeiros termos, ok? Em geral, essa fórmula vai depender de nzão, aí você pega o limite depois dessa expressão quando o nzão for para o infinito. Se isso aí dá um valor, esse valor é o que a gente representa por essa série, a soma até infinito. Okay? Como é limite, pode acontecer de não existir. Okay? Então, se o limite não existir, a gente diz que a série diverge. Então, por exemplo, somatória de 1 sobre 2 elevado a n, de n indo de 1 até infinito. Okay? Aqui em cima, ele já pegou a sequência aqui, 1 sobre 2n, já fez o cálculo aqui da soma só dos n primeiros termos, okay? Então 1 sobre 2, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo, até 1 sobre 2 elevado a n, ou aqui seria o nzão, né? E aí, usando a fórmula de soma de PG, essa soma aí vira simplesmente 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Okay? Então, se essa expressão aí dá a soma dos nzão primeiros termos, depois, quando você pegar o limite de nzão indo para o infinito, 1 sobre 2 elevado a nzão vai para zero, então o limite vai dar 1. Quer dizer que essa somatória de infinitos termos dá 1. Ok? Essa é a ideia. Outro exemplo, somatória de menos 1 elevado a n. N indo de 1 a infinito. Bom, de novo aqui ele já calculou a soma dos n primeiros termos da sequência. E se você observar, a sequência vai ficar o quê? Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Então, dependendo de quantos termos você somar, a resposta ou vai dar 1 ou vai dar 0. Ok? Então, se a soma dos n primeiros termos ficar alternando entre 1 e 0, então essa série até infinito diverge. Certo? Porque o limite das somas parciais não existe porque fica alternando entre dois valores. Ok? Então, está aí um exemplo de uma série que diverge. Ops. Uma série que vai ser muito importante para a gente é chamada série geométrica, que é simplesmente essa aqui, somatória para k indo de 0 ao infinito de z elevado a k. Okay? Outro detalhezinho importante de séries é que, às vezes, o índice é chamado de n, às vezes de k, e você pode mudar o nome do índice como você quiser. Okay? O índice, no final, quando você vai substituindo o k ou n por valores, então ele acaba desaparecendo na expressão final. Okay? Então, o nome do índice não importa. Então, a série geométrica é essa aí, 1 mais e ao quadrado mais e ao cubo, até infinito. Bom, aí aqui ele faz todos os cálculos de que daria essa expressão, tal, mas é basicamente repetição do caso real. Leiam com cuidado aqui, mas não tem nenhuma grande novidade para vocês. O que importa dessa série é isso aqui. Se o módulo de z for menor do que 1, a série vai convergir e o resultado da somatória vai dar 1 sobre 1 menos z. Se o módulo de z for maior ou igual a 1, a série vai divergir. Okay? Então guardem esse resultadozinho porque vai ser extremamente importante. Essa série aí vai ser a base de comparação para a gente obter várias outras. Então guardem com muito carinho esse resultado aí. Somatória de n igual a 0 a infinito de z elevado a n
ou dá 1 sobre 1 menos z, se o módulo de z for menor do que 1, ou diverge se for maior ou igual a 1. Então, por exemplo, aqui eu tenho somatória de i sobre 2 elevado a n, então é exatamente nesse formato, né? Só que o z agora é i sobre 2. Como o módulo de i sobre 2 é menor do que 1, então essa série infinita aqui, essa soma infinita vai convergir para 1 sobre 1 menos z. Como z é i sobre 2, então faz a conta, você chega aqui na resposta da série. Ok? Então, essa sériezinha aí é bem conveniente, porque você já tem uma resposta pronta para qual vai dar o resultado. É só usar aquela forma. Bom, para uma outra série qualquer, tem vários testes que te permitem, talvez nem saber qual é o resultado da série, mas pelo menos saber se vai ter resultado, se ela vai convergir ou não. Okay? Um teste bem simples é o chamado teste da divergência. Que se você olhar a sequência dos termos da série, dos ZNs, então não estou somando, estou pegando termo a termo. E se esse limite não der zero, então a soma deles, a série, diverge. Okay? Então, a ideia no fundo é simples. Se eu somar infinitos números e essa soma dá uma coisa finita, okay? Então eu preciso que esses números fiquem cada vez menores. Okay? Então eles precisam ir para zero. Se eles não forem para zero, então não tem como a série convergir, ela vai divergir. Ok? Então tomem só cuidado que esse teste serve para provar que a série diverge. Okay? Se o limite dos n's for igual a zero, não garante nem que converge nem diverge. Esse teste não diz nada. Okay? Ele só diz que se o limite não for zero, então a série diverge, ela não existe. Leiam aí depois a demonstração, não tem nada demais. Você já conhece também esse teste do cálculo real, né? Então, por exemplo, essa série aqui, 2i elevado a n, okay, diverge. Okay. Por quê? Bom, um argumento aqui que isso aqui é justamente aquela série geométrica, né? Só que o z aqui, o 2i tem módulo maior do que 1, então diverge. Então não precisaria nem usar o teste da divergência, mas pode usar. Então um outro argumento pelo qual isso diverge é que a sequência 2i elevado a n, à medida que n vai para infinito, ela não converge, porque esse número vai ficando cada vez maior. Então, se o limite da sequência não só não existe, poderia até existir, mas não ser zero, automaticamente essa série diverge. Okay? E aqui também tem um exemplo de que a recíproca é falsa. Essa série aqui, okay, se você olhar os termos, termo a termo, o limite do 1 sobre n quando n vai para infinito dá zero. Okay? Mas ainda assim a série não converge. Okay? Como eu falei, quando o limite dá zero, o teste não te diz nada. Pode ser que converja, pode ser que divirja. No caso aqui, essa série diverge. Okay? Tem a demonstraçãozinha aqui, a ideia é que você vai escrevendo todos os termos da série. Então, os termos são 1 sobre n, então vou ter 1, mais meio, mais um terço, mais um quarto, etc. E aí dá para fazer esse truquezinho aqui. 1/5 é menor do que 1/4. Então, 1/4 mais 1/5 vai ser maior ou igual a... espera aí. Não, desculpa. Fiquei errado. 1/3 mais 1/4 é maior ou igual que 1/4 mais 1/4, né? Depois 1/5 mais 1/6 é maior ou igual que 1/6 mais 1/6. 1/7 mais 1/8 é maior ou igual que 1/8 mais 1/8. Então vai fazendo isso aí par por par. Só que aqui 1/4 mais 1/4 dá 1/2, 1/6 mais 1/6 dá 1/3, 1/8 mais 1/8 dá 1/4. Então você acaba reobtendo aqui exatamente a mesma sequência que tinha lá em cima, okay? Com mais esse 1/2 aqui sobrando. Okay? Então você acaba obtendo que o h, que seria essa soma aí, é maior ou igual que 1/2 mais o próprio h, o que é impossível. Okay? Então isso mostra que essa série diverge. Okay? Essa série aí, vocês devem lembrar do cálculo real, é chamada série harmônica. Então é um exemplo importante de uma série em que os termos vão para zero e ainda assim ela não converge. Okay? Porque a ideia é que os termos estão indo para zero, mas não estão indo para zero rápido o suficiente para a soma ficar finita. Isso aqui não vai ser muito interessante para a gente. Um resultado aqui que também é igual do cálculo real, okay, é que... bom, primeiro uma definição, né?
A gente vai dizer que essa série aqui, somatória de Zn, converge absolutamente se, quando você colocar o módulo nos Zns, então a somatória do módulo de Zn, se ela convergir. Então, convergir absolutamente significa isso. Se você colocando o módulo, continua convergindo. Okay? Em geral, com módulo é mais difícil convergir do que sem um módulo. Okay? Porque os números ficam todos positivos, então só se somando tende a ir para infinito mais rápido. Okay? Então dá para provar que se essa aqui convergir, então aquela original sem o módulo converge. Então, o que é o resultado que está aqui nesse teorema? A série é absolutamente convergente, ou seja, com os módulos ela converge, então a série sem o módulo também converge. Okay? Esse resultado é muito útil porque do cálculo real vocês têm um monte de testes para séries reais. Okay? E a ideia é que isso aqui vai te permitir aproveitar para séries complexas. Então, se eu tenho aqui uma série de números complexos, eu, em princípio, não tenho muitos testes para séries complexas. Mas quando eu colocar o módulo, aí vira um número real. Então, isso aqui vira uma série de números reais. Então, tenho todos aqueles testes de séries reais para usar aqui. E se você aplicar algum teste e descobrir que essa série com módulo converge, a sua série sem o módulo automaticamente converge. Okay? Então, isso te permite reaproveitar muito do cálculo de séries reais. Então, um teste, por exemplo, que vem de lá, é esse teste da razão. Okay? Digamos que eu tenho uma série de Zn, aí você calcula, pega cada termo Zn mais 1 dividido por Zn, ou seja, o termo seguinte dividido pelo Zn, em módulo. Se esse limite aí, desse módulo dessa fração, existir e der um valor R, então você examina o seguinte: se esse resultado aqui for menor do que 1, então a sua série é absolutamente convergente. Porque o que automaticamente significa que ela é convergente. Se o R for maior do que 1, então a série diverge. Se for igual a 1, não dá para saber. Esse teste aí, nesse caso, não te diz nada. Okay? Então, esse aí vai ser um testezinho que vai ser importante para a gente depois. E um outro teste também que vem do cálculo real é o teste da raiz. Nesse teste, você pega os seus termos n, aplica o módulo e depois eleva 1 sobre n, ou seja, tira a raiz enésima. Se o limite dessas raízes enésimas do módulo de Zn der um número R menor do que 1 de novo, então sua série vai ser absolutamente convergente, o que significa que ela é convergente. Se o R for maior do que 1, aí sua série diverge. E, de novo, se você der azar e o limite der exatamente 1, o teste não te diz nada, você tem que tentar algum outro método. Ok? Então, parar por aqui por enquanto.